Olá, meus nobres e cultos alunos, espero encontrar-lhes bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que nós tratávamos de circuito trifásico, né? Nós estudamos toda a parte de circuito trifásico equilibrado e hoje nós vamos ver aqui como é que funciona o circuito trifásico desequilibrado, começando pelo circuito triângulo, né, ligação triângulo. Vocês vão observar que não tem grande diferença em relação àquilo que nós já estudamos para o circuito equilibrado, não, ok? Nós vamos desenvolver um exemplo juntos aqui, né? Já vou explicar como é que funciona o circuito desequilibrado, já em cima de um exemplo real, para a gente compreender como é que é o desenvolvimento desse tipo de exercício, tá bom? Então, bora lá. Olha aqui, pessoal, por que esse circuito aqui é desequilibrado? Porque, embora tenha aqui as tensões equilibradas, o que são tensões equilibradas? Tensões que têm o mesmo módulo e estão separadas de 120 graus. Então, essas tensões são equilibradas. Mas veja que as impedâncias não são equilibradas. Para a gente considerar um circuito equilibrado, é necessário que todas as impedâncias sejam exatamente iguais, né? Não é o caso aqui. Você pode observar que elas têm módulos e ângulos diferentes, então são circuitos desequilibrados. Como resolver? Igualzinho nós aprendemos no circuito equilibrado. Se nós usarmos aquela técnica de calcular as correntes por meio da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes nos vértices desse triângulo aqui, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma em relação ao que nós estudamos lá. A única diferença aqui que a gente pode dizer é que não há como a gente usar aquele atalho que nós usávamos lá, aquela questão do raiz de 3 e subtrair ou somar 30 graus no ângulo para ser uma forma mais rápida da gente encontrar as correntes de linha, né? Nesse caso que não tem jeito. A única opção aqui é utilizar a lei de Kirchhoff nos nós desse triângulo aqui, ok? Então vamos fazer isso aqui. Como é que ficaria o nosso circuito aqui? Veja, nós temos aqui condições de calcular todas as correntes de fase. O que são correntes de fase mesmo? São aquelas correntes que estão relacionadas com cada uma das impedâncias. Tudo o que acontece dentro da impedância eu chamo de valor de fase. Então nós temos condições de calcular essa corrente de fase IAB, IBC e ICA, porque você veja bem que em cima dessa impedância aqui existe uma tensão aplicada, por exemplo, aqui no caso VAB, está aplicada em cima dessa impedância. Ora, se eu tenho uma tensão aplicada em cima da impedância, eu posso calcular a corrente facilmente. Como é que eu calcularia a corrente aqui? Eu posso dizer que a minha corrente IAB é igual à minha tensão VAB dividido pela minha impedância que está entre A e B, que eu estou chamando aqui de ZAB. Tá? Então, nós temos, o que é VAB? VAB foi informado aqui que vale 240 volts com ângulo de 120 graus, ok? E a nossa impedância ZAB já foi informado que vale 10 com ângulo de zero. Então, nós vamos dividir os modos, 240 por 10 vai dar 24, 120 menos zero dá 120 graus. Eu já vou pegar aqui e vou passar isso aqui para a forma retangular, porque daqui a pouco nós vamos ter que somar esse tipo de corrente e nós vamos precisar, então eu já aproveito aqui que já está no embalo, já faz aqui, ó, retangular, 24 com ângulo de 120, isso aqui vai gerar para nós um valor real de menos 12 e o valor imaginário de J mais J 20,8. 20,8. Ok? Mesmo raciocínio para a corrente IBC. O que vai ser a nossa corrente IBC? Vai ser a tensão aplicada em cima da impedância VBC, né? Tensão aplicada em cima da impedância VBC é essa aqui, né? Veja que em cima dessa impedância aqui nós estamos aplicando o potencial B e o potencial C. Então eu tenho VBC
dividido pela impedância que está entre B e C, que eu estou chamando aqui de ZBC. Portanto, nós vamos ter 240 com ângulo de 0, dividido pela impedância ali, que é 10, com ângulo de 30. Isso vai gerar para nós 240 por 10 dá 24, 0 menos 30, menos 30 graus. Passando isso aqui para a forma retangular, nós vamos ter 24 menos 30, isso vai dar 20,8, 20,8 com a parte imaginária de menos J12. E finalmente a corrente IBC vai ser a tensão, desculpa, a corrente ICA, né, que é a que está faltando aqui. Nossa corrente ICA vai ser a tensão VCA, dividido pela impedância que está entre C e A, que eu chamei de ZCA. Então nós vamos ter 240 com ângulo de menos 120 graus, dividido pela impedância ZCA, que é 15, com ângulo de menos 30 graus. Então nós vamos ter 240 dividido por 15, isso vai dar 16, com ângulo de menos 120 menos 30, 120 menos 120 mais 30, vai dar menos 90 graus. Então isso aqui vai gerar 0 na parte real, menos J16 na parte imaginária. Ok? Então nós calculamos aqui as três correntes de fase, IAB, IBC e ICA. E para a gente achar as correntes de linha? Aqui não tem, como eu disse, aqui não tem aquele macetinho de multiplicar por raiz de 3. Né? Aqui nós estamos obrigados a usar a lei de Kirchhoff em cada um dos vértices. Para a gente calcular a corrente IA, nós vamos usar a lei de Kirchhoff nesse ponto aqui. Nesse ponto, nós podemos dizer que a corrente IA, as correntes que chegam no nó, corrente IA, mais a outra corrente que chega no nó, que é ICA, é igual à corrente que sai do nó, que é o IAB. Portanto, isolando o IA, que é o que nós queremos aqui, IA vai ser a corrente IAB menos a corrente ICA. Ou seja, a nossa corrente IA vai ser a corrente IAB. O que é IAB? Menos 12 mais J20,8 menos a corrente ICA. O que é ICA? Vai ser 0 menos J16. Então a nossa corrente IA vai ser, vou somar a parte real, menos 12 menos 0 vai dar menos 12, e 20,8 menos 16, né? Aqui tem que lembrar que esse menos multiplica esse menos, fica mais, então dava 20,8 mais 16, que vai dar mais J 36,8. Passando para polar, né, para ficar uma leitura de corrente mais limpa, vamos dizer assim, nós vamos ter menos 12 com 36,8. Isso gerou para nós uma corrente de 38,7 com ângulo de 108 graus. Amperes. Pronto, está calculada a nossa corrente IA. Tá? O que seria a corrente IB? É o mesmo raciocínio. Eu vou fazer a aplicação da lei de Kirchhoff nesse ponto aqui. Então, naquele ponto, eu posso dizer que a corrente que chega naquele ponto, que é o IB, mais a outra corrente que chega naquele ponto ali, que é o IAB, é igual à corrente que sai desse ponto, que é o IBC. Daqui a gente pode tirar que a corrente IB
que é o que nós queremos calcular nesse momento, ela é igual à corrente IBC menos a corrente IAB. Então, nós temos que a nossa corrente IB, ela vai ser IBC, o que é IBC? 20,8 menos J12 menos o IAB. O que é o IAB? Menos 12 mais J20,8. Ok? Bom, então, continuando aqui, a nossa corrente IB, ela vai ser, parte real, vai ser 20,8 menos com menos dá mais, 20,8 mais 12, nós vamos ter 32,8, parte imaginária, menos J12, menos vezes mais dá menos J12 menos 20,8, vai dar menos J32,8. A corrente B, então, passando para a forma polar, nós vamos ter 32,8 menos 32,8, isso vai gerar para nós 46,4 com ângulo de menos 45 graus amperes. E para finalizar a corrente IC, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff nesse ponto aqui. A lei de Kirchhoff nesse ponto, nós podemos dizer que a corrente que chega, que é o IC, mais a outra corrente que chega naquele ponto, que é o IBC, é igual à corrente que sai, que é o ICA. Daqui a gente tira que o IC vai ser igual ao ICA menos IBC. Então, a nossa corrente IC, ela vai ser igual a ICA, vai ser 0 menos J16 menos IBC. O que é IBC? 20,8 menos J12. Então, a nossa corrente IC vai ser igual a, parte real vai ficar menos 20,8, parte imaginária vai ser menos J16 mais J12, vai dar menos J4, ok? Menos 16, menos com menos dá mais J12 menos J16 dá menos J4. Então, a corrente IC passada aqui para a forma polar, nós vamos ter 20,8 menos J4, nós vamos ter 21,2 com ângulo de menos 11 graus. Arredondando aqui, tá? Menos 11 graus amperes. Beleza? Então, eu calculei aqui, pessoal, as correntes, tanto as correntes de fase, como as correntes de linha. Veja que as correntes de linhas aqui também, elas deram valor desequilibrados, ou seja, com módulos diferentes e ângulos diferentes, tá? Bom, esticando um pouco mais esse exercício aqui. E se eu quisesse calcular o triângulo das potências? Para calcular o triângulo das potências, eu sou obrigado aqui também a calcular a potência de cada uma das três impedâncias, tá certo? Eu não posso pegar a impedância de uma, calcular a potência dela e multiplicar por 3, como nós fizemos no circuito equilibrado. Por quê? Porque cada impedância, por ser diferente, vai desenvolver uma potência diferente. Então, como é que seria o cálculo aqui? Eu teria que calcular, inicialmente, por exemplo, a potência ativa dissipada pela impedância AB. O que vai ser isso? Vai ser o módulo da tensão VAB vezes o módulo da corrente IAB vezes o cosseno de φ dessa impedância AB, né? Então, a potência AB
vai ser o módulo da tensão AB é 240 volts. O módulo da corrente IAB é 24, vezes o cosseno do ângulo da impedância AB, que é cosseno de zero. Portanto, a potência PAB vai ser 240 vezes 24, cosseno de zero é 1, vai dar 5.760 watts, beleza? Calcula a potência dissipada por BC, que é igual a VBC vezes a corrente IBC vezes o cosseno do ângulo da impedância BC. A potência ativa dissipada na potência BC vai ser a tensão, que é 240, vezes a corrente que nós calculamos é 24, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, a potência dissipada em BC é 240 vezes 24 vezes o cosseno de 30. Isso dá 4.988 watts. Beleza? E finalmente a potência BC, potência CA, né? A potência dissipada na impedância CA vai ser VCA vezes a corrente ICA vezes o cosseno da impedância CA. Então, a potência dissipada em CA é igual a 240 vezes a corrente que nós calculamos ali, que é 16, vezes o cosseno da impedância lá, que é cosseno de menos 30 graus. Então, a potência dissipada na impedância CA vai ser 240 vezes 16 vezes o cosseno de menos 30, isso dá 326 watts. Beleza? Então eu descobri quanto que é a potência ativa em cada impedância. E o que vai ser a nossa potência ativa total? Potência ativa total vai ser igual à soma das potências dissipadas na impedância A, B, mais na impedância BC, mais na impedância CA. Portanto, a potência total vai ser a soma ali, né? PAB 5.760, PBC 4.988, mais PCA 3.326, isso dá 14.074 watts. Ok? Então é exatamente isso aqui que a gente tem que fazer para calcular a potência ativa. E a reativa? A mesma coisa, nós vamos desenvolver do mesmo jeito, vamos fazer juntos aqui. Bom, pessoal, então o cálculo da potência reativa é o mesmo raciocínio da potência ativa que eu fiz aqui do lado. O que é a nossa potência reativa, que é a B? Vai ser o módulo da tensão VAB, vezes o módulo da corrente IAB, vezes o seno, né, agora é seno, do ângulo entre a tensão e a corrente, que é o mesmo ângulo da impedância que está entre A e B. Portanto, a nossa reativa, que é a B, vai ser a tensão, que é 240, vezes a corrente, que é 24, vezes o seno de zero. Quanto que é o seno de zero? O seno de zero é zero. Então, a potência reativa vai ser 0 volt ampere reativo desenvolvido na impedância, que é a B, tá? QBC, mesma história, vai ser VBC vezes a corrente IBC vezes o seno do ângulo da impedância BC. Então, QBC vai ser 240
vezes a nossa corrente, que é 24, vezes o seno de 30 graus, vezes o seno de 30 graus. Então, a nossa potência QBC vai ser igual a 240 vezes 24 vezes o seno de 30. Isso deu 2.880 volt-ampere reativo. A potência QCA vai ser a tensão VCA multiplicada pela corrente ICA multiplicado pelo seno do ângulo da impedância que está entre C e A. Então, o nosso QCA vai ser 240 vezes 16 vezes o seno de menos 30 graus. Então, a potência QCA vai dar 240 vezes 16 vezes o seno de 30. A nossa potência QCA vai ser 240 vezes 16 vezes o seno de menos 30. Isso dá menos 1920 volt-ampere reativo. Veja só, gente, por que aqui deu negativo? Deu negativo, né? Esse QCA deu negativo, porque indica para nós que a impedância ela tem característica capacitiva. Toda vez que nós tivermos uma impedância com característica capacitiva, vocês estão vendo que com ângulo de menos 30, que mostra que é capacitiva, a potência reativa vai dar negativa. É importante considerar esse sinal aqui, porque você veja que nós temos uma impedância com uma potência com característica indutiva e uma com característica capacitiva. Então é necessário que a gente adote corretamente esses valores de positivo e negativo. Portanto, a reativa total aqui é a soma da potência reativa da fase AB, somada com a BC, somada com a CA. Então, a reativa total vai ser QAB é 0, mais a QBC mais 2.880, e a QCA é menos 1.920. A reativa total aqui vai ser 2.880 menos 1.920, isso dá 960 volt-ampere reativo. Beleza? E o S total, como é que a gente calcula o S total? Veja, gente, é correto a gente fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente calcular a potência S desenvolvida na impedância AB, que é simplesmente o módulo de VAB vezes a corrente IAB, certo? A potência desenvolvida em BC vai ser igual ao VBC vezes a corrente IBC. E a corrente desenvolvida em CA vai ser VCA vezes a corrente ICA. Agora tem um detalhe aqui importante, que é o seguinte. Eu não para achar o S total aqui, ó, S total, e se a gente mantiver o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente, né? A potência a gente somava, o Q a gente somava, o S seria somar SAB mais SBC mais SCA. Tá certo isso aqui? Não. Você não pode fazer a soma com S desse jeito aqui não. Beleza? Está errado. Deixei aqui só para vocês verem que está errado. Por que que não? Porque o S
Aqui, tudo bem, nós somamos o P, porque todos os P estão na mesma direção, estão no eixo X. Então, se eles estão na mesma direção, eu posso somar o P de uma fase com o P de outra com o P de outra. Mesma coisa com o S. O S está na mesma direção, vertical. Ou o S está para cima ou está para baixo, mas está na mesma direção. Então, eu posso somar esses números de forma escalar, certo? Mas o S não, porque o S, cada valor de potência aparente está num determinado ângulo, né? O SAB está aqui, o SBC está aqui, o SCA está aqui, então não posso fazer uma soma escalar, teria que ser uma soma de vetores. Por isso que eu não posso fazer essa matemática aqui para achar o S total, beleza? Então, como achar o S total? Muito tranquilo. O que é o S total? S total nós sabemos que a soma vetorial, né, de S total vai ser P total mais Q total. Soma vetorial, ou seja, nós sabemos, né, pelo teorema de Pitágoras, que o S total vai ser a raiz quadrada de P ao quadrado, que nós calculamos aqui anteriormente, né, o P era 14.074, 14.074 ao quadrado, mais o Q que nós acabamos de calcular aqui, que é 960 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, nós vamos achar que a potência aparente total vale raiz quadrada de 14.074 ao quadrado mais 960 ao quadrado, ok? Então, isso aqui deu 14.107. 14.107. 14.107 volt-ampere, beleza? Então aqui eu tenho o nosso S total, é assim que eu devo calcular o S total. Como é que ficaria o nosso triângulo das potências? Nosso triângulo das potências ficaria dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui o P, aqui eu tenho o nosso Q, como é que ficaria então o nosso triângulo das potências, pessoal? Ficaria assim, ó. Eu tenho aqui o nosso P, aqui eu tenho o nosso Q e aqui eu tenho o nosso S, né? Então esse aqui é o S total, esse aqui é o Q total, que no caso nosso aqui nós achamos 960. Aqui é o P total, que nós achamos aqui 14.074. E o S total aqui é justamente o cálculo dessa hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, que é essa matemática que nós fizemos aqui. Bom, vocês estão vendo aqui que existe um ângulo aqui. Esse é o ângulo φ. Que ângulo φ é esse? É o ângulo médio, né? Por exemplo, cada impedância dessa aqui tem um ângulo, né? Mas na hora que você coloca um medidor aqui, ó, trifásico, ele vai enxergar um fator de potência médio. Por exemplo, a CEMIG, quando coloca um medidor aqui numa indústria, as cargas das indústrias geralmente são desequilibradas, né? Como é que a CEMIG pode chegar lá e falar o seguinte: ah, o fator de potência da sua indústria é X, se cada impedância tem um valor diferente? Ela pode falar com base nesse cálculo aqui. Esse ângulo que dá aqui, então, é o ângulo que é medido lá no medidor oficial da concessionária, tá certo? Esse ângulo é o ângulo que gera um fator de potência médio. E, logicamente, eu não posso fazer a média aritmética, eu não posso pegar o cosseno desse ângulo, somar com o cosseno desse, somar com o cosseno desse, dividir por 3. Não posso fazer isso. Por quê? Porque cada impedância tem um peso diferente no sistema elétrico. Então, o único jeito de eu fazer o cálculo desse fator de potência nosso aqui, ó, fator de potência médio, que é o cosseno desse ângulo ali, que é a razão da potência ativa
pela potência aparente, né? Que no nosso caso aqui já foi calculada, a potência ativa é 14.074 e a potência aparente é 14.107. Portanto, nós podemos dizer que o fator de potência médio desse circuito nosso aqui vai ser 14.074 dividido por 14.107. Isso deu 0,997. Ou seja, o que significa esse fator de potência? Significa que esse circuito desequilibrado aqui, em média, ele está transformando 99,7% da potência que é entregue pela concessionária em forma de potência aparente, está transformando em potência ativa, em potência útil. Beleza, gente? Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui, só falta a gente fazer o diagrama de fasores. Para fazer o diagrama de fasores, eu não vou perder tempo em desenvolver ele todo aqui, eu já vou copiar direto da apostila, nós vamos só entender como é que ele foi feito. Está aqui o nosso diagrama de fasores. O que eu faço aqui nesse diagrama de fasores? Simplesmente colocar aqui todas as grandezas que nós acabamos de calcular, né? Vocês observam aqui, ó, eu tenho a nossa tensão VBC aqui, na referência, né? Nossa tensão VBC está aqui, a nossa tensão VAB está aqui, a nossa tensão VCA está aqui. As correntes de fase aqui, ó. Nós temos aqui a corrente IAB, está aqui, ó, a corrente IAB, que é essa aqui que está aqui em cima, vou fazer de outra cor aqui. Nossa corrente IAB, está aqui nossa corrente IAB, a nossa corrente IBC está aqui e a nossa corrente ICA está aqui. Pronto, seria isso aqui, o nosso diagrama de fasores, né? Observe que as tensões estão equilibradas, 120 graus de defasamento uma da outra, mas as correntes não. E se você quiser saber, se você quiser calcular aqui vetorialmente as correntes de linha, você pode fazer. O que seria a minha corrente IA? Vamos lembrar lá? Aqui, ó. Nós vimos que a corrente IA, lá no início, nós vimos que a nossa corrente IA era a corrente IAB menos a corrente ICA, né? Isso aqui seria a mesma coisa de dizer corrente IAB mais o vetor oposto de ICA. Então vamos ver como é que forma a nossa corrente IA aqui, ó. Veja que a nossa corrente IA vai ser a nossa corrente IAB, está aqui, ó, esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o ICA, portanto o oposto dele está espelhado aqui, esse aqui é o ICA. Então, se eu pegar a nossa corrente aqui, ó, se a gente pegar a nossa corrente IAB, somar com a corrente ICA, nós vamos ter como resultado a nossa corrente IA, que é essa corrente aqui. Beleza? E eu posso fazer assim para todas as outras correntes. Para eu calcular o valor das correntes de linha, eu posso fazer essa mesmo raciocínio aqui, se você quiser. Não é necessário, basta, para o diagrama fasorial, basta plotar aqui as tensões e as correntes de linha, as correntes de fase, acabou. Mas, como eu já disse várias vezes para vocês, é interessante sempre fazer esse cálculo aqui, nesse cálculo vetorial aqui, para você saber que realmente você está fazendo a coisa correta. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. O circuito trifásico desequilibrado é isso. Vocês estão vendo que é muito simples, é uma continuidade do circuito equilibrado, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre circuito desequilibrado ligado em estrela, tá bom, gente? Então por hoje é só. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Valeu!